Olá e seja bem-vindo! Eu sou a Juliana Gonzalez e estou trazendo o capítulo 11 do livro Criando Bebês Felizes, de Steve Biddulph. Pessoal, gostaria de aproveitar para agradecer pela participação no canal, pelos compartilhamentos, pelas inscrições. A sua participação é muito importante para o crescimento do canal. Muito obrigada! Espero que seja de bom proveito essa leitura e bom estudo! Criando Bebês Felizes, de Steve Biddulph. Capítulo 11. Um profissional de berçário, creche ou escola maternal pode amar seu filho? Chegou o momento de se considerar com mais atenção o cuidado proporcionado por berçários, creches e escolas maternais. Inicialmente, vamos ver o que o senso comum é capaz de nos dizer. O quadro de pessoal de berçários, creches e escolas maternais é quase todo constituído por mulheres. Elas tendem a ser jovens e ainda sem filhos. Devido à baixa remuneração, em geral, não possuem nível educacional elevado. Algumas podem ter qualificação em cuidado infantil obtido na universidade, enquanto outras não têm qualquer qualificação. Algumas possuem muita motivação e procurarão treinamento e qualificação suplementares em educação e desenvolvimento infantil durante suas carreiras profissionais, se tiverem tempo e capacidade de arcar com as despesas. No entanto, uma grande quantidade de profissionais está ali à revelia. Depois de se formar no ensino médio, talvez tenham sentido um remoto interesse em trabalhar com crianças. Esse fato não necessariamente significa que o cuidado proporcionado será insatisfatório. Em todas as sociedades humanas, jovens muitas vezes cuidam de bebês, e de qualquer modo, um berçário, uma creche ou uma escola maternal é um ambiente sociável, menos isolado do que o trabalho de ama seca ou de babysitter. No entanto, a jovem terá de ser muito especial para passar todo o dia com um grupo de crianças pequenas sem se esgotar ou se entediar depois de algum tempo. O que afirma a pesquisa? Para descobrir de maneira objetiva o tipo de interação que as crianças recebem de profissionais de berçários, creches e escolas maternais, foram realizados estudos detalhados de observação nessas instituições em diversos lugares do mundo. Por meio da utilização de câmeras de vídeo e espelhos unilaterais, observadores experientes avaliaram a qualidade de interação entre os profissionais e as crianças. Infelizmente, os resultados não são satisfatórios. Mesmo quando os funcionários sabem que estão sendo observados durante a realização do trabalho e supostamente estão dando o melhor de si, eles não cuidam tão bem das crianças quanto os pais. Há muito menos trocas íntimas entre os profissionais e as crianças do que as proporcionadas pelos pais, e as interações são mais mecânicas, bruscas e de menor duração. Simplesmente não são tão sensíveis. Todos os bebês humanos apresentam comportamento específico para obter amor e atenção. Centenas de vezes ao longo de um dia normal, um bebê saudável procurará sua mãe com o olhar, enquanto ao mesmo tempo fala com ela ou emite sons para ela. A mãe quase sempre responde, dirigindo seu olhar para estabelecer contato visual com o filho, mesmo se estiver a alguma distância, e pronunciando algumas palavras afetuosas. É o início da conversação humana, e o interessante é que a criança é quase sempre a indutora e a mãe ou o pai o respondente. Apenas pais deprimidos ou exaustos não fazem isso, e esse indício é causa de alarme e intervenção. Em berçários, creches e escolas maternais, no entanto, os observadores constataram que mais da metade do tempo, às vezes muito mais do que isso, os profissionais não percebem a tentativa de contato da criança, com frequência presa a um cadeirão ou a um berço. Logo a criança desiste, passa a denotar apatia, ou começa a brincar repetitivamente com uma colher ou um brinquedo. Logo a criança não tenta mais ser sociável. É provável que um observador experiente rotule tal criança como deprimida. No entanto, em um ambiente em que os adultos têm muito trabalho, provavelmente essa mesma criança será rotulada como saudável, pois toma muito menos tempo do profissional do que se fizesse barulho. Não se trata de uma falha do profissional, que na maioria das vezes procura dar o melhor de si para substituir os pais, mas há dois fatores importantes atuando contra ele.
Ele não é o pai ou a mãe da criança, e raramente há um relacionamento estável e de longo prazo entre eles. Tanto a criança quanto o profissional estão apenas passando pela vida um do outro. Construir uma relação muito estreita seria motivo de aflição para ambos no futuro próximo, e os dois precisam conter seus sentimentos para a própria autodefesa. Em geral, é um trabalho com mudanças de turno e frequentes mudanças de emprego. Assim, torna-se muito difícil conhecer a fundo e desenvolver uma habilidade com qualquer criança específica. Certas normas de procedimento para profissionais de berçários especificam que, entre aspas, deve-se manter contato visual com cada bebê, mesmo durante a alimentação ou a troca do outro. Fecha aspas. O que é sem dúvida situação tão impossível quanto absurda. Num berçário nunca há um profissional para cada bebê. Isso representaria um custo muito elevado. Os melhores berçários possuem um profissional para cada 3 bebês, e muitas vezes há um para cada 5 ou 6, já que os profissionais estão preenchendo formulários, descansando ou realizando outros deveres. Dessa maneira, a criança obtém apenas uma fração do tempo e da energia de que precisa. O que o cortisol nos diz sobre o estresse provocado por berçários, creches e escolas maternais? O ambiente dos berçários, creches e escolas maternais é estressante para bebês e crianças com menos de 3 anos. Sabemos disso pelo resultado do teste do cortisol. Com frequência, um bebê deixado em um berçário apresenta nível de cortisol significativamente maior do que quando está em casa com os pais. Os motivos de isso acontecer não são de difícil compreensão. Bebês não têm noção do tempo, não conseguem entender que, depois de 8 horas, minha mãe vai voltar. De fato, o bebê é programado para supor que, se as pessoas amadas responsáveis pelos seus cuidados o abandonam, ele então está correndo perigo. Seu organismo é tomado pelo pânico. Um cuidador sensível e alerta pode acalmá-lo e reduzir seu nível de cortisol, mas isso requer um bom relacionamento e muito tempo. Recentemente, certos pesquisadores norte-americanos descobriram que o nível de cortisol de uma criança em casa é maior de manhã, a parte empolgante do dia, e gradualmente cai ao longo do dia. No entanto, em um berçário, o nível cresce durante o dia. Um estudo realizado pela Universidade Cambridge, divulgado em 2005, relatou os seguintes resultados alarmantes. Abre aspas. Crianças com menos de 3 anos, recém-matriculados em berçários, creches e escolas maternais, enfrentam alto nível de estresse nas primeiras semanas do afastamento dos pais. Os níveis hormonais dobram mesmo em crianças muito seguras nos primeiros 9 dias de frequência nestas instituições. Os níveis caíram ao longo do tempo, mas 5 meses depois ainda eram significativamente mais altos do que os de crianças da mesma idade que permaneceram em casa. Fecha aspas. A partir desse estudo, um aprendizado importante foi que, aparentemente, depois de 5 meses, as crianças estavam mais calmas e não apresentavam sinais de angústia. No entanto, no íntimo, ainda se sentiam amedrontadas e indispostas. Em todos os estudos sobre cortisol, uma observação constante é que crianças parecem aguentar o estresse depois de algum tempo, e isso acontece porque aprendem a ocultá-lo. A visão tranquila de que elas estão ótimas não é exata. De acordo com o professor Michael Lamb, chefe do estudo, crianças que passam o dia em um berçário, creche ou escola maternal precisariam de mais tempo para se acalmar e se tranquilizar no fim do dia e assim normalizar o nível de estresse. Sem o bem-estar propiciado pelos pais, pode começar o dia seguinte hiperexcitadas. O professor Lamb recomendou a redução ao mínimo da quantidade de tempo que a criança passa sob cuidados de profissionais e que os berçários, creches e escolas maternais ofereçam períodos mais regulares de repouso e possuam ambientes calmos para que as crianças possam se tranquilizar por si mesmas. O vácuo da realidade. No centro do problema do cuidado por profissionais está o vácuo entre o ideal e a realidade. A atual indústria altamente comercial de berçários, creches e escolas maternais embrulha seu produto no brilho cor-de-rosa da propaganda da satisfação imediata. As instituições possuem nomes sedutores, como, por exemplo, Espaço Peter Pan,
castelo do ursinho de pelúcia e terra da felicidade. A terminologia está sendo continuamente atualizada. Na década de 1970, era um Childminding Center, centro de pajeamento infantil. Na década de 1980, tornou-se um Child Care Center, centro de cuidados infantil. E atualmente chama-se de Early Learning Center, centro de aprendizado precoce. Cada estágio corresponde às novas ansiedades de cada geração de pais. Nos Estados Unidos, os Daycare Center, centro de cuidado diurno, parecem pragmáticos e eficientes. No Reino Unido, o nome nursery, berçário, creche, escola maternal, apresenta todas as conotações afetuosas pertinentes a Peter Pan ou Mary Poppins. No Reino Unido, a principal cadeia de berçário trata de satisfazer todas as ansiedades dos pais com seu slogan empresarial: seguro, amado e aprendendo. O que mais um pai pode querer? Infelizmente, o segundo termo desse slogan me parece ser uma impossibilidade. Embora as pessoas possam ser bastante atenciosas, o amor é o único sentimento no mundo que uma empresa não é capaz de prover. Antigamente, o cuidado de crianças por profissionais era um setor idealista baseado na comunidade, mas isso tornou-se algo muito diferente. É um grande negócio, orientado pelo marketing. O cliente é o pai e a mãe, não a criança. Os berçários, as creches e as escolas maternais são anunciadas na TV com um fundo musical vibrante, funcionários bem apessoados e crianças se divertindo. Também há a divulgação mais séria pela mídia impressa. Profissionais nos dizem: vão rodear seu filho com estímulos e cuidados, provavelmente muito além do que você poderia prover. Você deve propiciar ao seu filho esse ambiente rico, educativo e socialmente em desenvolvimento. Não há tempo a perder. É uma mensagem muito poderosa para pais jovens e inseguros, assim como para os muito competitivos. Em minhas pesquisas para escrever este livro, conversei com funcionários de berçários, creches e escolas maternais de todo o mundo. A honestidade deles era muitas vezes atordoante. Era como se estivessem esperando para contar a alguém a verdade sombria sobre o que de fato pensavam. Um diretor de berçário afirmou: se houvesse um incêndio, eu salvaria meu filho primeiro. Outros funcionários expressaram-se de modo menos imagético. Tenho preocupação com as crianças, mas não as amo. Cuido das crianças, mas me canso logo, às vezes sinto ódio delas. É muito estressante a alta rotatividade pessoal. Não poria meu filho aqui de maneira alguma. Fazemos o máximo possível. Às vezes os funcionários ficavam bastante irritados com os pais e suas prioridades. Algumas mães não querem nem saber dos filhos, deixariam as crianças aqui todo o tempo se permitíssemos. Não sei por que certos pais decidem ter filhos. Nos primeiros tempos dos berçários, das creches e das escolas maternais, pessoas idealistas e atenciosas, em geral mulheres mais velhas e com princípios feministas, entregavam-se de todo o coração para proporcionar um ambiente de qualidade. Essas instituições não eram muito lucrativas, mas funcionavam de modo satisfatório, pois a equipe dedicava-se à função de um modo que o dinheiro jamais poderia pagar. Alguns funcionários, inclusive, eram voluntários. Assim, os cuidados e até mesmo o amor eram possíveis, e relacionamentos de longo prazo eram forjados entre mães, crianças e profissionais. Naquela época, bebês ou crianças com menos de 3 anos raramente eram atendidos, exceto em casos de emergência. Hoje, no mundo dos berçários, creches e escolas maternais, a motivação financeira tem muito mais peso. Esse fato, de forma inevitável, gera tensão. Em consequência, economiza-se na contratação de funcionários desqualificados e nas demais despesas. O poder público procura impedir isso por meio de sistemas de reconhecimento oficial e de normas de qualidade. Mas o resultado muitas vezes converte-se num jogo de cena. Recentemente, na Austrália, numa entrevista à Rádio ABC, os empregados descontentes de uma grande rede de berçários comentaram sobre um grande furgão carregado de novos equipamentos e de mais pessoal que chegaria a um dos berçários alguns dias antes de uma inspeção agendada.
No final da inspeção, o pessoal extra empacotaria os novos equipamentos, iria embora e tudo voltaria a ser como antes. Quando o lucro é a força motora, a economia referente à quantidade de empregados, aos salários, à utilização de pessoal não qualificado, ao uso de fraldas descartáveis, à qualidade da comida, ao tamanho do grupo, às acomodações e à higiene, é uma tendência natural. O cuidado de crianças exige esforço, muitas vezes não recompensado, assim rapidamente entra em decadência. Os clientes desejam que o cuidado profissional de crianças seja barato. No entanto, preço baixo e qualidade não combinam. Se for de qualidade, será dispendioso. Simplesmente não há alternativa para essa realidade. Naturalmente, em casa, os pais às vezes também ficam estressados, deprimidos, melindrados, irritados, apáticos ou até perigosos em relação aos filhos. E algumas crianças ficam sob melhores cuidados em berçários, creches ou escolas maternais, que pelo menos representam rotina e segurança e proporcionam, para nossa esperança, algum nível de ternura e estímulo. No entanto, devemos nos perguntar se há uma maneira melhor dos pais e dos filhos viverem. Porque tem que ser uma escolha entre o menor de dois males, solidão e frustração dos pais, ou filhos durante longas horas sob cuidados de estranhos? Como a mãe ou o pai podem organizar sua vida para ser capazes de criar seus filhos? Que tipo de ajuda do poder público e da máquina empresarial seria necessário para construir um modelo mais humano de vida familiar e comunitária? A opção de ter uma babá. No Reino Unido, pais com boas condições financeiras muitas vezes adotam uma alternativa em relação à opção representada pelo berçário, creche ou escola maternal. Contratam uma babá. Isso apresenta duas vantagens. A criança permanece em casa e recebe cuidados exclusivos. Ao menos teoricamente, é um grande passo à frente em termos de qualidade de interação provida à criança. O ato de cuidar suscita uma série completa de novas questões, um tópico de discussão interminável sempre que pais que empregaram babás almoçam juntos. A contratação de uma babá constitui um relacionamento financeiro. No entanto, esse fato torna-se confuso pelo estabelecimento de uma relação íntima, já que a babá passa a fazer parte da família. A babá é responsável pelo seu filho, mas é subserviente a você. Não obstante, se seu filho criticar a babá, você talvez tenha de criticá-la em nome da criança. Você não precisa ser terapeuta familiar para perceber quanta confusão isso pode gerar. Há também um risco maior, sentido em certo grau por todos os pais que empregam babás. Podemos chamar de síndrome de Mary Poppins. Se a babá fizer muito bem seu trabalho, então seu filho vai amá-la. E se a babá fizer isso durante muitas horas e por mais do que alguns meses, a criança poderá começar a amá-la mais do que a você. Quanto melhor uma babá for para sua criança, mais ela vai substituí-lo. Será que é isso realmente que você quer? Recentemente, uma revista australiana dedicada a estilo de vida entrevistou um casal francês, proprietário de um famoso estabelecimento vinícola. De acordo com o casal, eles trocavam de babá todos os anos, trazendo uma nova moça da França para cuidar dos filhos, para evitar que as crianças ficassem muito ligadas a elas. Isso é muito lamentável, dado ao que sabemos a respeito das necessidades infantis. O que havia de errado no fato das crianças ficarem muito ligadas? Afinal, não é esse o sentido da vida? O fato de um casal ficar muito ligado seria um bom motivo para o divórcio? Apesar de todos esses riscos, contratar uma babá poderá ser muito bom se você tiver sorte com a babá. Se for capaz de partilhar a refeição dos seus filhos e se conseguir ir além dos aspectos comercial, adquirindo confiança e envolvendo-se no longo prazo. Talvez um pouco de moderação seja útil. No entanto, a família ou os amigos, se disponíveis, são uma opção mais segura para constituir o cuidado suplementar das crianças com menos de 3 anos. Em poucas palavras, os funcionários de berçários são muito pressionados a proporcionar afeto e bem-estar sincero aos bebês.
Estudos sobre o cortisol revelam consequências inquietantes causadas pelo estresse no longo prazo sobre os bebês deixados sob cuidados de profissionais. Os berçários, creches e escolas maternais são grandes negócios e a motivação do lucro atua contra o cuidado de qualidade. Os funcionários responsáveis pelos cuidados sentem-se menosprezados e criticam o sistema.